Oi, primeiro ano, tudo bem? Esta é a terceira semana de março e nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro assunto é a divisão da história, periodização da história. Olha só, para facilitar a vida de todo mundo que estuda história e de quem não estuda também, para poder se localizar no tempo por algum motivo, algum texto que você vai escrever, alguma coisa que você for falar, a história está presente em tudo, né? Então, para facilitar a nossa vida, nós dividimos a história em 5 partes, tá? Isso tem que ser muito claro para vocês e o que significou cada um desses períodos. Então, vamos falar aqui rapidinho. Olha só, a história foi dividida em pré-história e história. Há discussões sobre isso, mas enfim, permanece assim. A história começa quando começa a escrita, a partir dos primeiros documentos escritos, que isso tem por volta de 4.000 anos, tá? Antes disso, por que tem uma discussão em cima disso? Porque antes da história, os caras não faziam história mesmo sem escrever? Faziam histórias mesmo, faziam a história deles sem escrever. Tanto é que a gente tem registro de vestígios de sinais em cavernas, de como era a vida, afinal de contas, na pré-história. Mas, enfim, até hoje se aceita essa posição, pré-história e história. Então, a pré-história é datada de antes da escrita, ou seja, mais ou menos 4.000 anos. E essa pré-história é dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais, tá? Que a gente vai detalhar daqui a pouco. A parte da pré-história é a mais longa, né? Infinitamente mais longa, porque ela vai até os primeiros hominídeos lá, né? Esclarecer para vocês que nenhum dinossauro conviveu com nenhum humano, porque eles se extinguiram há 250 milhões de anos, mais ou menos, tá? Alguém pode perguntar para mim, mas professora, existiu mesmo dinossauro? Meu Deus, não faça essa pergunta de novo. Existem os fósseis, existem milhões de estudos, tá bom? Quietinho. Existiram, sim. Todos aqueles imensos. Provavelmente a professora de biologia vai poder explicar melhor essa questão de que o planeta Terra parece que tinha muito mais oxigênio e os animais cresciam mais, as árvores cresciam mais, e nós, se vivêssemos ali, seríamos maiores também, tá bom? Mas enfim, isso é parte de biologia. Acabando a pré-história, nós estamos na Idade Antiga, tá? A Idade Antiga é aquela dos egípcios, dos mesopotâmios, da Grécia, de Roma, que ao longo do ano a gente vai estudar tudo isso. A Idade Média é aquela idade entre o ano 500, mais ou menos, e 1500, 1000 anos, que foi lá quando se tinha castelos, reis, rainhas, bruxas, essa coisa toda, certo? Idade Moderna, ela vai de quando acaba a Idade Média, que começa o Renascimento, a diminuição do poder da Igreja, até a Idade Contemporânea. Aí a Idade Moderna o foco dela é a ciência, né? O renascer das ciências, da liberdade, das ciências. E a Idade Contemporânea vem com a liberdade após a Revolução Francesa, certo? Então, isso aí, vocês têm um mapa mental muito bem legalzinho ali que eu produzi para vocês, tá bom? Tá. Então, nós temos 5 períodos, né, da história. Então, nós vamos começar hoje com a pré-história. Vamos detalhar mais um pouquinho. Então, o período da pré-história é dividido em 3 períodos, mais ou menos. Mas o segundo é mais ou menos que o terceiro se misturam. Vamos por 2 períodos. O primeiro é o período da pedra lascada, o Paleolítico. Paleolítico, ele começa há cerca de 2.700.000 anos atrás, com os primeiros homens lá das cavernas, né? Que nem eu já falei umas vezes, assistam a Guerra do Fogo, assistam os Crudes. A Guerra do Fogo já para o primeiro ano é fantástico, né? Você vai ver a mudança, né, desse período neolítico, do paleolítico para o neolítico.
Então, ele acaba, esse período, por volta de 10 mil anos atrás. Olha só, esse período do Paleolítico quer dizer pedra lascada. Então, os instrumentos que os homens produziam ali, eles batiam uma pedra na outra, sabe? Para fazer uma arma para matar um bicho, para cortar alguma coisa, né? Cortar uma pele para se abrigar, né? Então, ele batia essa pedra uma na outra para produzir um machado, alguma coisa, né? Eles eram nômades, né? Andavam de um lugar para outro, não tinham um lugar fixo de morar. Eram caçadores e coletores, eles caçavam, colhiam frutas e andavam por todo lado. Muito importante dizer que nesse período eles descobriram o fogo, dominaram o fogo. Isso é muito importante para afugentar animais, para cozinhar, né? Para queimar os alimentos, dar uma tostadinha, o que ajuda muito, né? Inclusive a nível de saúde, né? Mata os micróbios, aquela coisa toda, né? Então, esse período é o mais longo da história humana. Mais longo. Porque foi o desenvolvimento do homem mesmo, né? Aí, por volta de 10 mil, 8 mil anos atrás, se dá o Neolítico. Neolítico quer dizer, neo quer dizer novo, e quer dizer, é um novo período, né, de pedra, da pedra polida. É a pedra polida. Ou seja, eu pego a pedra, eu lixo ela, eu limo ela uma com a outra e faço ela ficar afiada. Eu tenho outro domínio sobre os materiais. O ser humano é o único ser no planeta que pensa e consegue desenvolver instrumentos, né? Isso aí vocês já perceberam, né? Nenhum outro animal faz casa, domina o fogo, faz instrumentos e ferramentas, né? Então, lá, por volta de 8, 10 mil anos atrás, a gente conseguia polir a pedra, né? E isso é muito interessante. E aí, no fim do Neolítico, se descobre o bronze, o ferro, o cobre, né? Que vão melhorando as ferramentas dos primitivos lá dos nossos ancestrais. Eles vão dominando o fogo mais ainda. E bem no finzinho do Neolítico, se dá a Revolução Agrícola, que ele começa a plantar. Certo? Ele domina as plantações, aí ele se sedentariza. Ele deixa de ser nômade para se fixar num lugar porque ele precisa colher. Enquanto ele espera para colher, ele domestica os animais, o que é muito importante também. Então, ele começa a viver em aglomerados humanos, formar as pequenas vilas. Nesse período do Neolítico, né, na Revolução Agrícola, a primeira revolução humana, grande revolução quando se domina a plantação, certo? Muda totalmente o foco do ser humano, tá ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, espero que vocês tenham entendido. Beijo!